turma, boa tarde a todos. Boa tarde. Como é que vocês estão? Bem. Isso é muito bom, né? Vamos iniciar essa tarde de estudos. Hoje, 23 de agosto, abrindo nosso livro na página 103. Vamos conversar um pouco sobre o período colonial, né? Que foi aquele período em que Portugal veio ao Brasil e aqui tentou colonizar, né? Fazer novas civilizações. E também aqui nós vamos ver como se deu o crescimento do Brasil, como se expandiu também os negócios de Portugal, né? Período colonial. O período colonial começa em 1530, quando Portugal toma posse do Brasil. Esse período se estende até 1822, quando é proclamada a independência do Brasil. Então, durante esse período de 1530 a 1822, Portugal estava no comando do Brasil, né? Esse período aí nós chamamos de período colonial. A Ana Mara vai continuar com a leitura nos ajudando. Esse longo período é caracterizado pelas lutas entre europeus e indígenas e pelo processo de escravização dos africanos que foram trazidos para a lavoura da cana-de-açúcar. Ok, Ana, só um instante. Então, esse período colonial aí tem duas coisas que marcam, né? É justamente essa luta dos europeus e indígenas para demarcar o seu território, né? Os indígenas com os europeus, que no caso aqui o pessoal de Portugal, e também é marcado com a escravização, né? Que vinha da África justamente para trabalhar aqui na lavoura de cana-de-açúcar. Pode continuar. A valorização da produção açucareira aumentava a procura por escravos, pois, por volta do século XVII, No caso, século XVI, né? século XVI, o açúcar era considerado artigo de luxo na Europa e vendido por gramas nas farmácias bóticas. A cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo primeiro povoamento do litoral brasileiro e pela fixação dos colonos na terra. Então, foi essa questão da plantação e da colheita da cana-de-açúcar que começaram os primeiros povoados e o pessoal também de Portugal teve que se fixar aqui no Brasil. Ana Letícia? No período colonial, muitas cidades foram fundadas, crescendo posteriormente graças à compra e à venda da produção local. Desses recursos, os principais foram a cana-de-açúcar, o gado, o ouro e o café. Ok, então, além da cana-de-açúcar, outras atividades econômicas que foram exercidas na época foi a pecuária, né, a criação do gado, o ouro, a extração do ouro, visto que era uma terra bem rica, e também, qual é o outro? O cultivo do café, né? Então, foram atividades que logo no início do Brasil deixou a terra mais rica, mais valorizada e com o pessoal que vinha de fora já de olho, né, nas nossas terras. Continuamos. O período colonial foi o mais extenso da nossa história e foi nele que muitas revoltas aconteceram pela insatisfação com o domínio português e a cobrança de impostos. Nesse período, o povo brasileiro foi miscigenado, ou seja, as etnias começaram a se misturar. Então, olha só, nesse período aqui colonial foi onde houve a mistura do nosso povo, né? Negro, branco e índio. Por quê? Porque muitos fixaram moradias aqui nas terras brasileiras, como o caso dos portugueses. Então, como eles vieram para morar, para ficar aqui, aqui tinham índios e tinha negros trazidos da África, né? E aí começou o quê? Esse tipo de mistura. O branco casando com o negro com o índio com o negro, e aí foi misturando.
E os filhos foram nascendo miscigenados, que é justamente a mistura de etnias. Agora nós vamos para a página 104. As meninas vão só afastar um pouco, eu ainda vou querer vocês aqui, certo? Só para a turminha de casa acompanhar a correção na lousa. Quero que todos participem, ok? Página 104. Só as meninas. O que caracterizou o período colonial? Está na lousa. Vamos lá, meninas? Muito bem. Segunda questão, meninos. Pinte de azul as frases verdadeiras e de vermelho as frases falsas sobre o período colonial. Primeira frase diz assim: nesse período, o açúcar era um produto muito valioso. Azul porque é verdadeiro, né? Essa afirmativa. Esse foi o menor período da história do Brasil. Falsa. Durante esse período, os portugueses não tinham interesse pelo Brasil. Também falsa, né? E a última, foi nesse período que as etnias começaram a se misturar. Azul, verdadeira. Ana Mara, terceira questão. Marque um X nos acontecimentos ocorridos no período colonial. Quais foram, Ana? O primeiro, o terceiro. Você pode ler as frases? Sim. Muitas cidades foram fundadas, o açúcar não era muito Não, pouco. você só vai ler o que está correto, amor. Certo. O primeiro, que muitas cidades foram fundadas, e o segundo. Não, o terceiro, amor. Então, O segundo não, é o terceiro. Viu? Ó, o primeiro sim, turminha de casa, o segundo não. O terceiro. houve a escravização dos africanos trazidos para a lavoura de cana-de-açúcar. Quarto, a cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro. Muito bem. A quarta questão diz assim, Letícia Costa: quando começa e quando termina o período colonial? Começa em 1500. Lê um pouquinho mais alto. Começa em 1530, quando Portugal toma posse do Brasil, e termina em 1822, quando é proclamada a independência do Brasil. Muito bem. E agora, voltando para a nossa leitura, Letícia, vamos sobre as capitanias hereditárias, na página 105. Vamos começar? O rei de Portugal precisava ocupar e colonizar o Brasil, mas isso custava muito caro e a coroa portuguesa estava sem recursos financeiros para bancar a colonização das terras brasileiras. Muito bem, só um minutinho. Então, como é que se deu as capitanias hereditárias? O rei de Portugal e a coroa portuguesa, eles não tinham dinheiro para investir totalmente no Brasil, né? Os recursos estavam poucos. E aí o rei de Portugal teve uma ideia. Que ideia foi essa? Assim, no ano de 1534, criou-se um sistema de colonização que não exigia gastar muito dinheiro. Obrigada. Agora a Ana Mara vai dar sequência. Vamos lá, Ana. O Brasil. O Brasil foi dividido em 15 grandes lotes de terras, que foram chamadas de capitanias hereditárias e doados a doses donatárias, escolhidos entre pessoas importantes, militares, fidalgos ou funcionários da administração colonial, que se encarregariam de garantir a posse das terras e explorá-las, pagando a Portugal a parte dos lucros obtidos. Os donatários seriam de usar seus próprios recursos no desenvolvimento de suas capitanias. Pronto. Então, as capitanias hereditárias foi justamente isso. Portugal, através do seu rei, né, dividiu essas terras brasileiras em capitanias, ou seja, em lotes.
E esses lotes foram distribuídos a donatários, que seriam justamente o que a Hannah falou, militares, funcionários, as pessoas que eram mais achegadas à família real. E aí o que é que eles iam fazer? Iam começar a investir com o seu próprio dinheiro naquelas terras, fazendo as terras darem lucro, e esse lucro seria dividido entre eles e entre a coroa portuguesa. Dessa feita, Portugal não precisaria investir dinheiros, né? Ao contrário, ia só lucrar. Vamos agora na página 106. Nós temos aí no desenho as capitanias hereditárias, ó. Nós temos, depois da linha vermelha, que é o Tratado de Tordesilhas, justamente o nome das capitanias hereditárias: Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro e São Vicente. Cada uma dessas capitanias tinha o seu responsável, né? Mas nem todas elas prosperou. Nem todas prosperaram. O que foi que aconteceu? Apenas duas deu certo. Apenas duas conseguiu se desenvolver. E vamos ver quais foram elas. Vai, Ana, o sistema. O sistema de capitanias hereditárias fracassou. Não conseguiu prosperar. Muitos voluntários não se interessaram pelas terras que receberam e outros não tinham recursos suficientes para colonizar suas capitanias, que sofriam ataques dos indígenas, franceses e corsários ingleses. Porém, duas capitanias se desenvolveram: São Vicente, cujo donatário era Martim Afonso de Souza, e Pernambuco, cujo donatário era Duarte Coelho. Obrigada. Então, aqui, ó, dessas capitanias todas que a gente está vendo aí no mapa, apenas a de São Vicente e a de Pernambuco conseguiu dar certo, conseguiu se desenvolver. E vamos ver por quê. Vem, Letícia. São Vicente prosperou devido ao cultivo da cana-de-açúcar e à criação de gado. Pernambuco conseguiu se desenvolver por causa da plantação de cana-de-açúcar, pois o seu solo, chamado Massapê, presente no litoral nordestino, é excelente para a agricultura. Pronto, então a capitania de São Vicente, ela adequou o quê? O plantio da cana-de-açúcar e a criação de gado. E a de Pernambuco também fez o plantio e colheita da cana-de-açúcar e deu muito certo, porque o solo lá de Pernambuco era muito bom para esse tipo de cultivo. Continua, Letícia. Devido à falta de sucesso das capitanias, o rei de Portugal decidiu participar do processo de colonização. Para isso, criou no Brasil um governo geral que tinha como objetivo dar assistência a todas as capitanias em nome do governo português. No caso aqui, né, ó, o governo teve que vir implantar esse governo geral, né, para que eles pudessem comandar de perto o desenvolvimento do Brasil. Por quê? Porque já que essas capitanias hereditárias, de todas elas, nem todas prosperaram. Então, eles tiveram que vir fixar moradia aqui juntamente com a família real para comandar mais de perto, né? Agora nós vamos para a nossa correção da página 107, todos com a tia. Davi Saboia, responda as perguntas a seguir. Primeira questão, letra A. Por que o governo português, no início da colonização, não conseguiu se instalar no Brasil? Muito bem. Letra B, Bárbara, bem alto. Diante dessa dificuldade aí de não ter dinheiro suficiente, o que o rei criou? Hereditárias, né? Letra C, Nayá.
Como foi feita a divisão dos lotes? A divisão foi feita com capitanias hereditárias que separavam o território em 15 grandes lotes da terra. Muito bem. Letra D, Érica. A quem esses lotes foram entregues? As nobres portuguesas que tinham um bom relacionamento com o rei. Ok, muito bem. Juan, nós temos aqui várias capitanias hereditárias. E nós sabemos onde nós moramos aí, né? Você já identificou, não é isso? Está dizendo assim, observe o mapa e circule as capitanias mais próximas da região onde você vive. Quais são elas? Pronto, então, ó, nós estamos aqui no Ceará, né? As capitanias mais próximas serão Maranhão e Rio Grande. E aí você circula, ok? Página 108. Escreva V para verdadeiro e F para falso. O Samuel vai me ajudar, viu, Samuel? As capitanias eram chamadas de hereditárias porque eram passadas de pai para filho. Muito bem, Samuel. Os donatários usavam seus próprios recursos para sua capitania se desenvolver. O sistema de capitanias foi um sucesso. Falsa, né? Porque na realidade não deu certo, só duas que prosperaram. As terras brasileiras foram divididas em 15 lotes de terra. 5 capitanias prosperaram. Falsa, porque na realidade foram só duas, né? Letícia, Ana Letícia, assinale com um X os motivos que fizeram as capitanias prosperarem. Quais foram? O primeiro e o último. Você pode ler? Sim, o primeiro, o cultivo de cana-de-açúcar. O último, a criação de gado. Pronto. Tanto o cultivo da cana-de-açúcar como a criação de gado foi um dos responsáveis, né, para o crescimento, para a prosperidade daquelas capitanias. Quinta e última questão, todos participando. Ligue a capitania ao seu donatário. Pernambuco, São Vicente, os casos aqui são os responsáveis, né? E aqui são as duas que prosperaram. E aí você já coloca nessas páginas, correção coletiva, beijão, turminha de casa, tchau, tchau, se cuida.